Aires, Bom Jesus, o último inscrito aqui na nossa audiência, mas eu queria pedir a vocês, para vocês não saírem, porque nós vamos fazer aqui a conclusão dessa audiência, devemos formar uma comissão para que a gente possa ir ao Tribunal de Contas do Estado. Como muitos disseram aqui, nós estamos começando uma nova luta com essa audiência pública. É um novo tempo que nós estamos começando e, se Deus quiser, vamos conseguir muitas vitórias a favor das rádios comunitárias. Com a palavra, Edmundo Aires. Meus senhores, boa tarde. Minhas senhoras, boa tarde. Excelentíssima senhora deputada estadual Márcia, meus cumprimentos, minhas felicitações, e a senhora e a esposa de Hugo, aqui eu quero mandar uma menção por conta do falecimento de todos os dois meus amigos, Hugo e Dona Vilma. Senhores, minhas senhoras, é um prazer. Sena, prazer em vê-lo. A história da rádio comunitária, no Brasil, eu tenho uma participação direta, porque antes desse projeto ser aprovado pelo Congresso Nacional, que foi projeto do senador Zé Agripino, eu já sabia exatamente como ele iria ser. A nossa rádio, a partir disso, na hora que ele foi aprovado, nós conseguimos a aprovação da nossa rádio comunitária. A rádio comunitária não é uma coisa qualquer. É muito séria, Sena, você sabe disso, e muito complexo. Foi bom eu ter ficado ali na geral, escutando que todos falassem, para que não se leve o fato só nessa reunião. Porque não vai se ver, a princípio, muito. Mas se não continuar naquela conversa que existiu sempre, não vale a pena ter reuniões. Nessas que você tiver seriedade, eu estou dentro. As que não tiver, eu estou fora. Então, eu falo no meu nome, eu acho que eu falo por todos os representantes das rádios comunitárias do Rio Grande do Norte, com muito respeito a Hugo Tavares. Ele foi aquele que teve, intensificou, e nessas reuniões participou eu, você, Zé Maria, Ézio, e um grupo, uma meia dúzia de pessoas que tinha esse interesse em fazer que houvesse esta seriedade comunitária aqui no Rio Grande do Norte. E daqui fosse praticamente aquele espelho de boa coisa para todo o Rio Grande do Norte. Pois bem, mas vamos direto ao assunto. Eu escutei o rapaz da Anatel aqui falar a respeito da rádio comunitária, sobre a frequência. É um problema seríssimo, seríssimo. Quando fizeram essa coisa, se contava, ela foi colocada em pauta, por quê? Por conta da frequência das rádios comerciais. Ou ela era no princípio, ou era no fim. Então, hoje, Sena, é uma coisa que não se fica aqui. Você tem que saber como se deve se colocar, inclusive mudando a frequência, mas ela não vai entrar mais no meio. Ela não tem condições que hoje em dia não é aquele sistema analógico do rádio de ponteiro. Você tem, então ele tem que entrar numa frequência, por exemplo, 87.9, uma 104, tem que ser 86 ou 84 dentro daquilo, porque mesmo que nós quisermos que isso vá para frente, não há condições que o Ministério das Comunicações não abre essa brecha por conta das rádios comerciais. A gente não deve viver nessa ilusão. Por conta disso, rádios, por exemplo, de Macaíba, 87.9, entra na de Bom Jesus, que tem o mesmo prefixo, 87.9, que não é admissível. Basta você levantar a antena ou, fraudando a legislação, colocar um transmissor de 50 watts. Então, é uma coisa séria, séria, séria. Quanto àquele... Isso é um dos problemas que foi surgido aqui a respeito da situação da fiscalização. A Anatel é um órgão fiscalizador. Mas muitas vezes que a Anatel tem um ciclo de amizade de todo mundo a partir do meu amigo Lívio, que é o superintendente aqui. Mas quem manda e desmanda é o Ministério das Comunicações. Para você conseguir um alvará, uma outorga de uma rádio dessa, é um protocolo, é um processo que disse esse senhor aqui de chapéu, gastou naquela ocasião 70 mil reais, era naquela época, é uma nota preta. Depois de conseguir tudo isso, você manter uma rádio comunitária
É muito difícil. E todas as cidades no país precisam de uma rádio comunitária, porque o nome já está dizendo que ela é comunitária. É para ela expressar ao povo o que deve ser expressado. Mas, para você manter isso, sem ajuda de quem quer que seja, é difícil. É muito difícil. A Rádio de Bom Jesus não tem comercial de ninguém. Não tem por quê? Porque o comércio não pode permitir. E na hora que você vai arranjar de qualquer comerciante desse, seja qual for o valor para colocar em evidência, você tem que partir daquela. Você não pode dizer rádio. A rádio, este comercial foi apoio cultural da rádio. Fora isso, se for gravado, a rádio comunitária pode ser punida por não dizer esse simples texto. Então, veja, vou ter aqui para Zé Maria e a mim. Hoje nós mantemos uma rádio, talvez as nossas, não menosprezando as outras, sejam as melhores do Rio Grande do Norte em prédio, talvez em qualidade não, porque tem muitas que têm qualidade superior. Mas a nossa rádio não fica a dever a rádio comercial nenhuma, e é tão pouca de Zé Maria, que Zé Maria ainda é melhor do que a nossa. Então, mas tem muitos aqui que não têm as condições que eu ou Zé Maria da vida tem de manter uma rádio disso. Para isso é necessário que nós tenhamos que se juntar, levar a coisa com seriedade, não é no disse, não disse, não é na conversa fiada, nem em falsas reuniões. A senhora tem que, a responsabilidade agora passou para a senhora, deputada, tem que levar a coisa a sério. E sem política, a coisa não anda. Não anda. O rapaz da Sebrae, lá eu estava escutando, tem muita boa vontade em prosseguir e conseguir fazer com que faça. Um projeto hoje, por mais que a Sebrae tenha interesse em participar, é uma nota preta. Não é que e agora que o protocolo aumentou. Mas as exigências, deputado, são as mais absurdas do mundo. E todas essas rádios comunitárias são dependentes de uma associação. A quem está representando aqui tem não sei quantas rádios comunitárias, mas todas dependem de associações. E eu aproveito a oportunidade para que todas essas associações, sejam reconhecidas de utilidade pública. Que está aqui não é a rádio comunitária, são as associações que têm que ser reconhecidas de utilidade pública. As rádios aqui é representada por mim, por fulano, por Bertano, Ciclano, mas nós representamos o quê? As associações. E o estatuto das associações exigido pelo Ministério das Comunicações é uma Bíblia. É uma Bíblia. Só Deus sabe como é. Então fica aquela coisa do disse e não disse, e muitas vezes a pessoa aproveita aqui esse momento para fazer palanque, para fazer comício, quando na realidade é outra. Então eu peço a cena e, como eu digo aqui aos que estão presentes, que a coisa tenha seriedade, se leve, avance e a senhora exija de cada um. Outra coisa que eu vi aqui, esse problema, que é um problema, não é tão significante, mas eu acho absurdo, é uma rádio dessa que a associação, já diz, sem fins lucrativos, é caro de cobrar, é um absurdo. Nós passamos 3 meses sem pagar por esquecimento de um funcionário nosso, veio multa e já estava na Serasa o nome da associação. Isso é um absurdo, você está entendendo? Como o advogado aqui de Sena, aqui da associação, quando ele falou aqui a respeito que ele está tentando conseguir, que o Tribunal de Contas permita que as prefeituras e o governo do Estado contribuam com qualquer coisa. Não vi ninguém anunciando no governo de Rosalba naquele programa que ela tinha, o RN antes. Até hoje, não vi um. E tem uma coisa muito séria, a senhora como política, é muito difícil uma prefeitura ou um político qualquer colocar o nome na rádio ou motivo qualquer, motivo seja ele qual for, para não cobrar depois da rádio, da associação, aquilo que ela utilizou. Então, no programa hoje, que o governador Robson tem, a senhora pode usar aquele programa, que é um programa de governo, não é um programa de Robson. O de Rosalba, que fez anteriormente, era um programa de Rosalba, você está entendendo?
pode ser que eu não tenha entendido a coisa como deve ser, mas prefeitura nenhuma faz propaganda da prefeitura se não quiser o troco. Nenhuma. Nenhuma. O governo do estado, se fizer uma propaganda na sua rádio, ele tem que ter o troco. Na hora que a senhora quiser utilizar o microfone para dizer o que tem que dizer, em benefício da comunidade, a propaganda sai imediatamente do ar. Então, existem muitas coisas. Eu quero congratular você, Sena, todos você está dizendo. Mas, a princípio, agora, a princípio que você está com vontade de levar a coisa à frente, tem que haver seriedade. E quando se falar em rádio comunitária, Sena, tem que falar nas associações. Se as associações não tiverem nos estatutos o que o Ministério exige, você é multado e sua rádio não funciona, que eles caçam sua autógrafa. Tá entendendo? Então vamos continuar com a coisa e eu estou pronto, deputada, para colaborar mais dentro do que é necessário. Eu acho que todos aqui que têm rádio comunitária sofrem por conta daquele locutor que a senhora botou, aquele locutor, que na maioria, nossa rádio, nós sustentamos estudantes, que eles estão lá ganhando dinheiro e muitos se profissionalizam depois. Está entendendo? A gente tira esse pessoal do meio. Nós fazemos um trabalho sério, sério, sério nessa nossa rádio. E toda bem produzida. Aqui eu tenho até a agradecer que tem um menino aqui, Jussier, que é um rapaz extraordinário, uma inteligência rara, que ele está arrumando a nossa rádio agora na informalização, como deve ser. Mas para que isso funcione em toda a rádio, isso custa dinheiro, deputado. Muito obrigado a todos. Obrigada, obrigada, Edmundo Aires. Obrigada. Eu queria aqui, o seu Edmundo Aires tocou num assunto importante em relação às associações.